Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um curso do Evangelho de Mateus. Hoje nós iremos abordar o capítulo 4, versículo de 12 até o versículo 17. No último programa nós falamos das tentações e não esquecer de contextualizar dentro das tentações que o Mateus escreve mais ou menos de 15 a 20 anos depois da queda de Jerusalém, e o Mateus está então colocando aí o Império Romano e todos os impérios humanos como impérios satânicos, diabólicos, e apresenta aí como solução o reino dos céus, o reino da divisão, da igualdade e do serviço como solução para essa opressão que esses reinos causam nas comunidades. Hoje nós vamos ver então que o Mateus está abordando a volta de Jesus para a Galileia. Só que ele não usa o verbo voltar, ele usa o verbo retirar. Isso é muito interessante. Quando é que o Mateus utilizou esse verbo retirar? Ele utilizou com os magos que se retiram por outro caminho para não voltar a Herodes. Ele utilizou esse verbo com José que se retira de Belém porque existe aí a matança das crianças. Portanto, o verbo retirar significa perigo de vida. O que o Mateus quer dizer para nós é que a evangelização de Jesus vai sempre significar aí perigo de vida para o próprio Jesus. Lá na frente, no Evangelho, ele próprio dirá que Jesus se retirou aí devido à ameaça dos fariseus e dos herodianos. Muito bem. Aí Jesus, ele não volta, não se retira para Nazaré, ele abandona Nazaré e vai para Cafarnaum para o cumprimento das Escrituras, que está lá no Isaías 9, versículo de 1 até 2. Eu vou ler só a segunda parte dessa profecia, porque é ela que nos interessa aqui para entender um processo. Então, finalzinho dela. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Aqui o Isaías está falando assim da profecia que a terra de Zebulon e Naftali foram humilhadas. Não podemos esquecer aí a questão da história. No século VIII, a Síria dominou a região da norte, onde estava a Galileia, levou parte da população cativa para a Síria, que hoje seria o Iraque, a antiga Mesopotâmia. Então Isaías, o primeiro Isaías, que escreve aí os primeiros capítulos do Isaías, ele vai escrever no século VIII um texto de esperança, um texto de salvação, de proposta de libertação, dizendo que essas terras, essas duas tribos, Zebulon e Naftali, que elas não ficariam humilhadas e que dela viria aí uma grande luz. Isso é um ponto importante. Então aqui, quando Jesus retira-se para a Galileia, é justamente como, segundo Mateus, para o cumprimento dessa profecia. Alguns pontos são importantes aqui para analisar. Primeiro ponto, a Galileia é um território onde está aí não só essas duas tribos, mas outras tribos também, como Asser, é uma tribo, Issacar é outra tribo. A Galileia significa literalmente aí terra de gentios ou distrito de gentios. Por quê? Vamos pegar aqui dentro da etimologia da palavra para tentar entender aí a Galileia. Galil significa pequeno círculo em hebraico ou distrito, tá? Enquanto a palavra Gulon vai significar, ou Goim, melhor dizendo, vai significar aí pagãos ou também aí gentios. Portanto, a Galileia é literalmente, na visão hebraica, terra ou distrito dos gentios, distrito dos pagãos. Por dois motivos. Primeiro, que quando a população é levada cativa para a Síria, os assírios colocaram outras pessoas nessas terras para poder aí acabar com o elemento nacionalista de revolta. Então a Galileia virou uma mistura de judeus com povos de outros lugares, com gentios. Pessoas, portanto, que não cumpriam as escrituras, pessoas distantes de Deus. Esse é um primeiro ponto. Aqui o segundo ponto é lembrar que essa ida ou essa deportação para a Síria era vista pelo sul, pelos judeus lá do sul, como uma espécie de castigo de Deus. Por essa população não cumprir os mandamentos, se afastar de Deus, Deus tinha permitido que os assírios levassem essa população cativa. É como se a Galileia vivesse em pecado e Deus estivesse punindo a Galileia. Esse é um outro ponto importante para entender todo esse contexto da presença de Jesus.
Então, quando Mateus ele coloca Jesus na Galileia, em Cafarnaum, que é a capital aí dessa Galileia, o Mateus quer dizer para nós que a proposta de Jesus, ela é tanto proposta para judeus, mas também para gentios. Aqui um dado interessante, não esquecer que a Galileia é chamada aí Via Maris, ligava Damasco, tá, até o Egito. Então muitos gentios, muitos comerciantes passavam por essa região. Portanto, é uma região desprezada. Então, o cumprimento da promessa, e aqui que eu queria pegar o ponto fundamental, o texto, o Mateus, ele modifica o texto do Isaías para dar um outro sentido a ele. Qual é a modificação que o Mateus fala? Em vez de caminhar pelas sombras, o Mateus utiliza prostrado às sombras. Ele está dizendo que esse povo está prostrado, ele está morto. A palavra hebraica para a escuridão é muaf, tá? Que é a ideia de penumbra, tristeza, melancolia, prostração, o povo morto. É um povo que está praticamente não consegue andar. Viu uma luz. O Mateus é o evangelista que mais usa a palavra luz, e ele usa para dizer de dar vista aos cegos. Então, essa população aqui é uma metáfora que o Mateus está dizendo. Ele está dizendo que essa população da Galileia, ela está cega, ela não consegue ter esperança, ela não consegue enxergar a salvação de Deus, muito porque os representantes religiosos, eles não permitiram, eles não levaram essa esperança de Deus para essa população. Ao contrário, esses representantes religiosos, eles atacam o norte como uma terra de pecadores, de gentios, de pessoas desprezíveis. Então, os religiosos, eles tiraram aí a presença de Deus do norte de Israel, onde está a Galileia. Então, Mateus está dizendo que Jesus, o Messias, ele vem trazer essa luz, ele vem tirar o povo dessa prostração que ele está, dessa morte em vida que ele está. Ele veio trazer então vistas, fazer com que esse povo enxergue a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. E é interessante, o Mateus coloca o início da missão de Jesus não lá no sul, onde está o templo, mas ele vai colocar justamente nessa terra de pagãos, de gentios, de gente misturada, para dizer que Jesus veio para todos, não apenas para os judeus, mas ele veio para todas as pessoas, inclusive os gentios. É um dado muito interessante o que está apresentando para nós aí o Mateus. Continuemos aqui. Além dessa reflexão, o Mateus ele quer colocar também para nós uma outra situação muito importante. Ele vai colocar a proposta. Qual é a proposta do Mateus, de Jesus? É o reino dos céus. Tá? Então, o reino dos céus, ele é um reino muito importante aqui nesse processo, porque ele vai de encontro ao contrário ao reino da morte que nós já vimos lá atrás, nas tentações. Tá? Então é um reino de libertação, é um reino de vida. Só que para ele acontecer, o ser humano precisa colaborar. Veja bem, convertei-vos, tá? Porque o reino está próximo. É necessário mudar a mentalidade. O discurso de Jesus aqui se aproxima do discurso do João Batista. Então é necessário uma mudança de vida nossa para que o reino comece a acontecer. Nós somos colaboradores de Deus nesse mundo. Isso é deixar de ser cego. Então a gente precisa mudar de mentalidade, acreditar em nós, acreditar em Deus, ter esperança, porque as promessas de Deus vão acontecer a partir de Jesus em nós. Nós temos que ajudar nessa mudança. Por isso que o próximo passo agora de Jesus é chamar colaboradores. E é isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Um abraço!